Pensa só, o que criptomoedas, tensões geopolíticas e profecias antigas podem ter em comum? Bem, hoje a gente vai mergulhar uma mensagem que tenta conectar todos esses pontos, prevendo uma mudança global que, segundo a fonte, está prestes a acontecer. E no centro de tudo está essa afirmação, é uma declaração assim, bem ousada, bem dramática, né? A ideia é que o mundo que a gente conhece está na beira de uma transformação, e uma transformação radical, que aconteceria nas próximas semanas. Ok, para a gente entender como essa profecia se desenrola, vamos passar por 5 temas principais que são basicamente a base de toda essa visão de mundo. Então vamos lá. Essa profecia não é vista como uma coisa que acontece de uma hora para outra. Não. A ideia aqui é que ela faz parte de uma linha do tempo divina, toda dividida em estações espirituais. E a ideia central é justamente essa, que os acontecimentos de agora, do presente, estão seguindo um tipo de roteiro divino. E a fase final desse roteiro todo seria a chegada no que eles chamam de Terra Prometida. E olha só como essa linha do tempo é dividida. Primeiro, uma fase de purificação, que teria sido entre maio e julho. Depois vem a travessia, de agosto a outubro. Os seguidores dessa crença acreditam que estão bem nessa fase agora, sabe? Se preparando para o grande finale, a Terra Prometida, que começaria em novembro e iria até janeiro de 2026. Tá, mas o que exatamente acontece nessa tal de Terra Prometida? É aí que entra o conceito central de tudo, e talvez o mais controverso. É o que eles chamam de a dupla transferência de riqueza. Então, o que seria essa transferência de riqueza? A definição é interessante, porque ela vai muito além de só falar de dinheiro. É um evento em 2 partes que envolveria um reavivamento espiritual gigante, financiado por uma mudança que é descrita como sobrenatural nos ativos financeiros. Basicamente, essa transferência teria 2 lados, como 2 faces da mesma moeda. De um lado, o espiritual, que é o propósito principal, uma colheita de 1 bilhão de almas. Do outro lado, o físico, o financeiro, que seria o mecanismo para fazer tudo isso acontecer. O dinheiro serviria para equipar a igreja para receber e discipular toda essa gente nova. E de onde viria essa mudança financeira? Segundo a mensagem, seria de uma mistura bem curiosa de ativos, né? Criptomoedas supermodernas como XRP e XLM, moedas estrangeiras como o dinar iraquiano e os clássicos ouro e prata. Certo, mas como saber que essa nova estação já começou? Quais seriam os sinais? Bem, a mensagem aponta para alguns eventos bem recentes como se fossem a confirmação disso tudo. Um dos principais sinais citados foi um encontro de líderes poderosos que teriam sido vistos sentados em unidade. Para os seguidores dessa visão, esse momento foi interpretado como, assim, uma prévia, um vislumbre da Terra Prometida e o ponto de partida da tal transferência de almas. Tem outro sinal também. Ele está ligado a um número bem específico que carrega um simbolismo enorme. O número 100. Esse número se refere aos 100 chofares, que são aqueles chifres de carneiro, sabe? Que são tocados durante o Rosh Hashanah. Dentro desse sistema de crenças, esse ato é visto como uma arma espiritual poderosíssima. A ideia é que ele funciona como um chamado global ao arrependimento e que, ao mesmo tempo, confunde as forças das trevas. Ok, então essa profecia toda, ela não acontece num cenário tranquilo. Pelo contrário, a ideia é que ela se passa num verdadeiro campo de batalha espiritual. E para lutar nessa batalha, seriam necessárias armas específicas, a oração e o jejum. Para explicar a intensidade dessa batalha, a fonte faz uma analogia com uma passagem bíblica, do livro de Marcos. É aquela história em que os discípulos de Jesus tentam, mas não conseguem expulsar um demônio que era especialmente poderoso. E isso leva à pergunta-chave, né? Por que eles não conseguiram? O que deu errado? Porque os métodos que eles sempre usavam simplesmente não funcionaram dessa vez. Aí vem a resposta, direto da passagem. A ideia é que existem certos desafios espirituais que exigem um nível diferente de preparo. Como diz o texto, esta casta só pode ser expulsa por meio de oração e jejum. Então, diante de todo esse cenário, essa batalha espiritual e essa promessa de mudança, a mensagem termina com um chamado à ação. A pergunta é, como os seguidores devem se preparar para tudo isso? A preparação tem um lado interno e um externo. Primeiro, o interno. Começa com oração pessoal, o lugar secreto, e o arrependimento, para acertar o coração. Depois, a parte mais externa, buscar uma direção divina sobre as finanças e, por fim, se preparar na prática mesmo, para ajudar a discipular as pessoas que, segundo a profecia, virão.
Mas essa preparação não é só individual, não. Existe também uma lista de alvos de oração em grupo, digamos assim. E essa lista inclui coisas bem grandes, como tensões geopolíticas, proteção para líderes políticos, proteção para cidades específicas e, claro, um pedido pela liberação das finanças para o ministério. E qual é o objetivo final de toda essa preparação? Para que tudo isso? É para estar, nas palavras da fonte, espiritual e financeiramente equipado para o que é chamado de o maior mover de Deus. A ideia é estar pronto para ajudar a facilitar essa colheita espiritual gigantesca. Resumindo tudo, o que a gente tem aqui é um sistema de crenças bem particular, onde fé antiga e tecnologia de ponta se encontram, onde eventos globais são lidos como sinais proféticos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? De que maneiras a era digital está de fato remodelando não só as finanças, mas também a fé e o próprio conceito de profecia?